último assunto aqui, seria tipos de investimentos. Aqui vamos falar das duas principais classes aqui, seria a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, eu coloquei uns asterísticos aqui nos títulos públicos, porque quando a gente pensa em renda fixa, a ideia que se segue é que a gente vai ter certeza de uma renda, de um rendimento, né, em relação àquele título. No que toca os títulos públicos, essa certeza só vai ocorrer no vencimento do título. Porque daqui até o vencimento do título, o preço desses títulos vai flutuar. Então, daqui até lá, ela flutua, ou seja, é uma renda variável, porque se você precisar liquidar o título antes, você vai ter que entregar ele pelas condições que o mercado vai estar pagando. Então, muito cuidado com o título público pré-fixado e atrelado a algum índice de preço, seja ele IPCA ou IGPM. Esses dois modelos, eles não são renda fixa. Às vezes você pode vir a ter uma perda de capital no meio do caminho até o vencimento. Se às vezes quiser ter uma exposição a eles e não sofrer tanto com marcação a mercado, com essa flutuação de preços, o ideal é tomar esses títulos de curto prazo, né? Um prazo mais curto possível, para que você consiga chegar no vencimento rápido e no vencimento receber a condição previamente acordada, ou seja, fixada anteriormente quando você for emprestar o dinheiro para o governo, e aí ali sim você vai poder falar que tem um título de renda fixa. No meio do caminho ele vai flutuar. Só a LFT, atrelada à Selic, que não flutua, ela sempre vai pagar o rendimento da Selic diário, então ela sempre vai andar para cima. O que também a gente pôde aprender com essa crise é que a gente sempre se vende a ideia de que o Tesouro Direto é seguro, se eu precisar vender ele, eu vendo na hora, recebo o dinheiro em 2 dias e tal, tudo tranquilo. No pico da crise, da aversão a risco que teve nesse ano, a gente observou o sistema do Tesouro Direto travando e falhando vários dias consecutivos. E aí depois vem os dados, as informações à tona, e foram dias onde teve mais saques do que aportes. E aí, às vezes, o Tesouro Nacional, ele empreendeu mecanismos de suspensão das atividades do Tesouro Direto por decorrência não conseguir honrar os compromissos. Então a gente não sabe se por trás teve, às vezes, fecha a plataforma porque a gente não vai dar conta de pagar. Eu imagino assim que às vezes dá a percepção de que sim, de que isso ocorreu em alguns dias. Mas fora essas situações de estresse, é bem seguro e realmente você pode aplicar a qualquer momento, pode resgatar a qualquer momento, desde que esteja assim, sabendo dessas condições de possíveis flutuações de preços nos títulos, né? Isso ocorre também nos títulos de dívida corporativa, são, no caso, como a gente tratou lá atrás, as debêntures, né, as notas promissórias comerciais, elas também possuem um mercado secundário, onde um investidor pode vender para outro que queira entrar no negócio, e o preço delas também flutua, né, de acordo com a percepção de risco do mercado em relação a cada título. Às vezes o título corporativo pode subir de preço muito rápido, porque a empresa apresenta uma melhora significativa no seu risco, na sua alavancagem, e aí o mercado vem atrás do título dela e sobe o preço do título mais rápido do que o juro daquele período, e aí às vezes quem está posicionado consegue sair antes com uma remuneração melhor do que o esperado para aquele prazo. Isso é possível, da mesma forma também como esses títulos corporativos podem derreter de preço se porventura uma empresa pedir uma falência, entendeu? Entrar com pedido de falência, alguma coisa assim, ou começar a apresentar sinais de fraqueza. Às vezes o mercado pode começar a vender, a se desfazer desses títulos a qualquer custo, derrubando o preço deles para muito pouco, e aí levando perda, né, para quem tem esses títulos em carteira. Temos também os CDBs,
são certificados de depósito bancário. Geralmente, nessa situação, quando a gente subscreve um CDB, a gente está emprestando dinheiro para algum banco, trabalhar com esse dinheiro, emprestar para os seus clientes e fazer qualquer coisa com ele. Em troca disso, a gente acorda uma remuneração, na maioria das vezes, atrelada ao próprio CDI. Né? Então, 100% do CDI, 95% do CDI, 110% do CDI. Aí isso varia muito, assim. E também, geralmente, varia tendo as melhores remunerações, ou seja, os juros mais altos para aqueles emissores mais arriscados. Então, geralmente, um banco, quando não é muito conhecido, é um banco pequeno ou está um pouco alavancado demais, ele acaba tendo que pagar mais caro para poder captar recursos no mercado, caso ele não tiver depósitos à vista suficiente. Isso, emissão de CDB é muito comum para banco médio e banco pequeno, que não tem agência que recebe depósito toda hora. Os grandes bancos, geralmente eles emitem CDB só para os seus clientes, para atender uma demanda dos seus clientes, não para clientes terceiros, né? Porque eles recebem depósito todos os dias, então eles conseguem ter dinheiro muito fácil. Agora, os bancos médios e pequenos, às vezes eles precisam ficar emitindo CDB para poder conseguir se capitalizar. Tem um pessoal aqui levantando a mão. Vamos lá. Como fica o Tesouro Direto com a pandemia? Ainda pode ser uma boa opção? A Camila perguntou aqui como fica o Tesouro Direto com a pandemia. Ainda pode ser uma boa opção? Assim, como eu mencionei, eu particularmente tive dias que eu tive problema com o Tesouro Direto durante os picos de estresse da pandemia. Isso me fez ficar, de certa forma, preocupado com a liquidez do Tesouro Direto. Mas, assim, no geral, ainda é seguro, é uma boa opção, apesar de que os juros hoje estão pagando muito pouco. Então, se você for investir no Tesouro Direto, eu sugiro, às vezes, correr um pouco mais de risco e se expor num título atrelado à inflação, né? Porque o título atrelado à inflação, ele com certeza vai ter uma remuneração de juro real. Apesar de que ali você vai surfar o vai e vem dos preços e de repente precisa sair no meio do caminho e pode perder dinheiro. Então, eu ficaria atrelado à inflação, a IPCA mais alguma coisa. Né? Uma curva de médio prazo, títulos com vencimentos de 5 anos a 10 anos, eu entraria nesses daí. Pré-fixado, nesse momento, não é uma boa opção, porque a gente está no piso dos juros. Se você tiver alguma reversão porventura, a política monetária precisar subir juro, se você estiver posicionado em título pré-fixado, vai perder muita grana. Vai perder muito dinheiro. Então, tem que tomar cuidado com o título pré-fixado nesse momento. Os títulos de Selic são os mais seguros, né? Se a Selic voltar a subir, você vai voltar a ganhar de acordo com a alta dela. Então, seria uma opção mais segura aí, seriam os títulos atrelados à Selic. Mas eu, nesse momento, eu estou buscando ficar mais posicionado em CDB de alguns bancos, né? Posições pequenas, distribuídas em vários emissores, mas o CDB com liquidez diária está mais garantido a liquidez. Se precisar da grana, é mais certeza. Porque lá no pico do estresse da pandemia, teve dias que o Tesouro Direto ficou fora do ar. Tipo, mais de um dia fora do ar. Tem o Tesouro Direto Selic, sim. Esse aí é o mais seguro, seria a LFT. Esse é o verdadeira renda fixa. Esse aí é sem surpresas. Só que o problema do Tesouro Direto foi que a plataforma ficou fora do ar alguns dias durante a crise, né? O pico da crise. Então, por isso, por questão de liquidez, eu fiquei um pouco desconfiado, assim. Mas ainda assim é uma ótima aplicação, apesar de não estar rendendo quase nada, mas é a mais segura que tem. Isso é fato. Beleza? Vamos seguindo aqui. Então tá, aí temos o CDB, seria uma alternativa, né, aos títulos do Tesouro Direto, geralmente eles são emitidos por bancos. Né? Aí a gente tem também as figuras que a gente tratou ali atrás, das LCAs, LCIs, CRAs e CRIs.
As LCAs são as letras de crédito do agronegócio e a LCI é a letra de crédito do setor imobiliário. E as CRA, CRIs é a mesma, agronegócio e imobiliário, só que sendo certificados, né, de recebíveis. Esses títulos, eles são... Um é destinado para financiar, provavelmente, nas do agronegócio haverão direitos creditórios relacionados à atividade do agronegócio. Nas do setor imobiliário, haverão direitos creditórios relacionados à atividade do setor imobiliário. Por exemplo, uma construtora vendeu um apartamento parcelado para um comprador e ela pega todas essas parcelas que ela vai demorar 10 anos para receber, ela junta tudo isso numa letra de crédito do setor imobiliário e oferta isso para o mercado para levantar dinheiro em cima desses recebíveis. Aí ela pega o dinheiro à vista para investir em novos projetos, e aí conforme os compradores dos apartamentos vão pagando suas parcelas, esses pagamentos vão sendo destinados aos credores dessas LCIs ou CRIs. A vantagem para o investidor pessoa física é que ambas, tanto a do agronegócio como a do setor imobiliário, são isentas de imposto de renda, e geralmente elas pagam uma remuneração melhor do que um CDB, melhor do que um título público federal. Então, elas são alguns instrumentos de investimento que devem ser sempre observados pelo investidor, porque às vezes apresentam algumas oportunidades. As letras, né, as LCs, as letras de crédito, tanto do negócio como do imobiliário, possuem garantia pelo FGC. Então, se houver alguma inadimplência, o pequeno investidor que tiver um investimento menor do que R$1 milhão vai ser coberto pelo fundo garantidor de crédito. Então é mais tranquilo, mais seguro. Isso seria mais ou menos o universo dos títulos de renda fixa. Agora, nos títulos de renda variável, a gente entra para um cenário um pouco maior. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. É viável investir no fundo imobiliário ou seria seguro deixar o dinheiro na poupança mesmo? Querem. Eu sou da opinião de que o momento é para fundos imobiliários, né? Com a crise, teve uma batida nos preços das cotas de alguns fundos, então tem bastante oportunidade aí nos fundos imobiliários. O fundo imobiliário, o rendimento que ele paga mensal para os seus investidores também é isento de imposto de renda para o investidor pessoa física. Então, isso aí é mais uma vantagem, né? E tem muita pechincha no mercado, vale a pena pesquisar, né? Pode procurar que tem muita oportunidade nos fundos imobiliários, sim. Eu sou da opinião de estar posicionado em fundo imobiliário e deixar tesouro direto e poupança de lado. Isso aí já foi, né? Tem que correr um pouquinho mais de risco para tentar ter um pouquinho mais de rendimento, sim. Existem muitos fundos imobiliários aí que estão pagando rendimentos na casa de 0,6% ao mês, 0,7% ao mês. Isso é praticamente o dobro da Selic mensal e do CDI mensal, se não mais que o dobro até. Então, vale a pena sim. É inviável investir nesse momento de pandemia? Josiane perguntando, Josiane Santos de Jesus. Ou é melhor esperar para que a situação melhore? Josiane, vai muito do perfil de cada um, né? Quem é um pouco mais apetitoso com risco, na crise é que surgem as oportunidades. Porque nesses momentos de medo, de tensão, geralmente os títulos e assim, os ativos, né, estão todos com valores depreciados, então sempre tem muitas boas oportunidades para comprar algumas coisas baratas. Tem só que buscar assim, comprar de repente os ativos um pouco mais seguros, né, de empresas mais sólidas ou que tem uma posição de caixa melhor, mais robusta. Mas deve-se procurar entrar em algumas oportunidades, sim. A melhor estratégia é sempre entrar com cautela. Então, de repente, dividir a alocação em algumas partes e ir comprando um pouquinho por mês, um pouquinho por semana e, de repente, prosseguir nessas compras por uns 6 meses ou até um ano e, de repente, daqui a um ano você sai com uma posição construída
gradativamente e com calma, né? E de repente pegando algumas eventuais oscilações de preço que possam surgir daqui em diante. A crise ainda não passou, isso é fato, mas o mercado paga na frente. Então, às vezes ele vai recuperar de preço mais rápido do que a própria economia real recupera, isso acontece. Então, por isso, essa estratégia, eu acho, de compras escalonadas, né, por um determinado horizonte, é uma boa pedida, sim. Pode procurar tomar risco, sim, que tem oportunidade aí no mercado para ser tomada, sim. Vamos lá. Vamos voltar a falar aqui das rendas variáveis. Aí aqui a gente tem, né, alguns tipos, né, sejam eles ações, ETFs, fundos de investimento, moedas e metais. Vamos falar um pouquinho de cada um. As ações são títulos representativos do capital social de uma empresa, né? A pessoa, quando adquire uma ação, ela é sócia proprietária de uma determinada empresa que possui o capital aberto e listado ali em bolsa. Ela vai fazer jus à distribuição dos lucros, né, dessa empresa. Por lei, pela Lei de Sociedades Anônimas no Brasil, 25% do lucro do período, no mínimo, deve ser distribuído aos sócios por meio de dividendos ou juros sobre capital próprio. E assim acaba ocorrendo, as empresas sempre pagam esses dividendos de juros para os investidores. E aí o investidor pode pegar aquele rendimento e comprar mais ações e ir reaplicando, né? Esse é o fator de multiplicação de capital, que é a reaplicação dos juros e dos rendimentos, isso para fundo imobiliário, isso para ações, né? Então, daí que vem a ideia da progressão geométrica dos juros compostos, né? Porque os juros compostos, eles vão incidindo juros sobre aquele juro recebido. Então, se eu recebo um dividendo ou um rendimento de um fundo imobiliário ou um dividendo de uma ação, eu pego aquele recurso, compro mais cotas ou mais ações e no mês seguinte eu vou ter um juro ou um rendimento incidindo sobre aquele juro anterior, porque aquele juro anterior virou um ativo. Então, eu tenho uma nova base de incidência daquela remuneração. E assim eu vou crescendo geometricamente, numa proporção geométrica. Então, a curva de acumulação de capital por reinvestimento dos rendimentos, ela é uma progressão geométrica. A partir dos 10, 15 anos de reaplicação daquele processo, e daí, por isso, a disciplina de investimento tem que ser disciplinado, a curva acelera muito rápido depois dos 15 anos ali. É muito rápido, é surreal. Então, essa seria a principal estratégia, né? Para o pequeno investidor, que às vezes não tem muito conhecimento, não tem muito tempo de ficar indo atrás, de fazer pesquisa, de saber onde coloca o seu dinheiro, existe uma modalidade, que seriam os ETFs, né? Eu falei bastante sobre isso na última palestra que eu dei aí com vocês. Os ETFs são cotas de fundos representativos de algum índice referência do mercado. O mais famoso no Brasil aqui seria o Ibovespa, né? Então existe um ETF do Ibovespa. Na hora que a pessoa compra uma cota daquele ETF, ela está valendo hoje aí na casa dos seus... Deixa eu ver o preço dela aqui. Está valendo R$84. Na hora que a pessoa compra R$84, ela comprou dentro daquela cota uma cesta de ativos de todas as ações que compõem o índice Ibovespa. Então, e o ETF faz para ela esse processo de reinvestimento dos dividendos. Porque o fundo ETF, na hora que recebe os dividendos das ações que estão dentro da carteira dele, automaticamente ele já reinveste esses dividendos em novas ações. Então, o ETF já faz isso para o pequeno investidor de forma automática. Então, às vezes, para nós pequenos, para as pessoas que às vezes não têm muito tempo de lidar com isso, vale a pena estar posicionado em algum ETF, seja de Ibovespa, seja de SP500, igual tem aqui também negociado na Bolsa Brasileira, um ETF que representa o índice das ações norte-americanas em dólar. Então ainda tem como se tivesse uma exposição positiva a dólar, ou ETF ou algum fundo de investimento.
né? Aí a pessoa coloca esse investimento na mão de profissionais capacitados que estão ali diariamente em busca das melhores oportunidades, são os gestores desses fundos, e você investe ali nesses fundos. Tem fundos mais agressivos, fundos mais moderados do ponto de vista de risco, mais passivos. Hoje em dia, os fundos multimercado, para as pessoas que não têm tanto apetite a risco, seria o melhor lugar para se posicionar, porque eles correm um pouco mais de risco, buscam um pouco mais de rendimento em face a um título de renda fixa, e ainda assim é um fundo mais conservador. Então, os fundos de investimento multimercado são boas pedidas assim, para quem às vezes quer começar a investir e não sabe por onde começar. O ruim é que geralmente esses fundos eles pedem, existem, óbvio, exceções, mas a maioria deles pedem investimentos mínimos na ordem de 5 mil a 10 mil reais. Então, às vezes, precisa ter um pouco de dinheiro maior para poder participar de alguns fundos, entendeu? Outros não, outros 100 reais já é o investimento mínimo, 1.000 reais já é o investimento mínimo, e a pessoa consegue investir nesses fundos e participar também junto com os profissionais. Existem algumas plataformas que distribuem esses fundos, no caso, as mais conhecidas são a XP e a Ohama, né? Ambas plataformas elas são distribuidoras de fundos de várias assets, de vários gestores. Então, ali a pessoa, na hora que entra nessa plataforma, ela vai ter um portfólio grande de opções aí para poder participar, né? E se quiser também, através dessas plataformas, comprar ações diretamente, ela também tem acesso ao mercado acionário brasileiro e pode fazer o investimento de acordo com os seus interesses, com a sua análise, né? Se ela mesma aceitou, analisou e escolheu alguma empresa. Ou comprar um ETF, né, que seria uma cesta representativa que garante uma melhor diversificação a um preço mais barato, né? Por exemplo, com R$ 84,00 você compra uma cota do BOVA11 e vai ter acesso a mais de 70 companhias dentro dessa cesta. Então, geralmente as principais classes de investimento são essas. Depois a gente teria as moedas e os metais. Esses dois, eles são reservas de valor, eles não rendem, eles não apresentam rendimento, né? Um título público, um título corporativo, CDB, LCA, LCI, ações, ETFs, fundos de investimento, eles rendem. Por quê? Ou eles são remunerados por juros ou pela atividade da empresa que gerou lucro. Então, eles têm rendimento na sua essência. As moedas e os metais, eles são reservas de valor. Então, às vezes, as pessoas podem ter moedas e metais na sua cesta de investimento, mas numa parte menor, né? Uma parte ali só para ter uma garantia de um risco, você tem um pouco de dólar, um pouco de metal, um pouco de ouro, né? Um pouco de prata, mas não seria o ideal ter tudo posicionado nisso, não. É só como forma de diversificação e segurança. O mais adequado é buscar títulos e ativos que rendam juros e rendimentos. No caso, seriam todos os outros. Entendeu? Então, pessoal, acho que até aqui a gente falou bastante, né? E 3 horas e 10 falando. Aí, se vocês tiverem perguntas e dúvidas aí, vamos perguntando aí que a gente vai respondendo para vocês. Pode falar, Graziele. Alô? Só levantou a mão. Aqui, organização bonitinha. Levantar a mão. Oi, Graziele, pode falar. Graziele Maria. Segue, deixa um coordenador e já segue. Mais ninguém? Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta não, eu queria uma opinião sua. Você acha que o governo pode confiscar o dinheiro nessa pandemia, nessa crise que a gente está? Hoje ou ontem, não sei, que ele falou que ele não tem mais dinheiro para ajudar os estados. Você acha que pode haver essa... que nem teve aquela vez no plano no Collor lá?
Então, da forma como... desse fato, né, do que a gente está vivendo. Sim. Tal como ocorreu lá com o Collor, eu acho que não. Naqueles moldes, não. O que eu acredito que possa vir a ocorrer hoje, eu até falei no começo da aula, é a criação de algum empréstimo compulsório para atender às necessidades do momento atual. E aí o empréstimo compulsório ele depende de uma votação de uma lei no Congresso que vai instituir ele. Mas eu estou apostando nessa ideia de ter a criação de algum empréstimo compulsório. Aí o empréstimo compulsório ele vai recair em alguma operação, tipo uma conta de energia ou uma transação bancária, ele vai ter algum lugar na economia que ele vai incidir pegar uma grana para atender um objetivo específico, já definido na lei dele. Isso pode vir a ocorrer sim. É que nem aquele imposto do cheque que a gente pagava? Por exemplo, como se fosse imposto do cheque, mas da forma como ocorreu no plano Collor, lá de bloquear, de não ter, lá a conjuntura era outra. Lá a gente vivia um momento de financiarização da economia em detrimento da atividade real. Como o juro estava muito alto para controlar a inflação, todo mundo estava se desfazendo de ativos reais e botando dinheiro no banco para render juro por cima do dinheiro. Então, o plano Collor veio para impedir, para cessar, né, cessar um pouco o ritmo de financiarização da economia, porque eles estavam vendo que a economia ia virar tudo finança, e aí o país ia quebrar. Aquela foi a conjuntura do plano Collor. Hoje não é isso, então hoje caberia mais o empréstimo compulsório. Eu acredito que vai ocorrer sim. Não para esse ano, porque ele precisa votar num ano para incidir no outro. Ah, tá. É que às vezes, né, a gente lembra disso e acaba que pensando que pode acontecer. Apesar que, assim, eu acredito que o povo não tem dinheiro assim também, né? Porque a poupança hoje em dia é uma miséria que tá pagando e tal, então... Mas tem muito dinheiro em poupança, depositado em poupança ainda. A gente acha que não, mas tem muita coisa. Muitos bilhões, assim, é tipo 300 bilhões de reais depositados em poupança. Bastante dinheiro. Nossa, quero um pouco. Você sabe que o bônus dos professores está tudo em poupança, né? Mas tá esses pode pegar, não tem problema. Pode pegar, a gente não recebeu ainda. Não. Tá certo. Graziele, Maria, quer falar? Só levantando a mão. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, pelo menos eu desconheço essa informação, se existe a possibilidade de investir em títulos públicos em outros países, ou se não tem. Assim, existe a possibilidade, mas provavelmente você teria que procurar alguma plataforma de investimento internacional, né? Isso, procurar alguma corretora. Se é seguro. Tudo tem risco, né? Vai depender, assim, geralmente as dívidas soberanas, quando você é credor de um país, é o risco do país quebrar. Esse é muito, muito pequeno hoje na economia moderna, principalmente se for um país robusto, tem uma economia grande, então geralmente ele sempre vai honrar as suas dívidas públicas. Existe a possibilidade sim de acessar esses títulos, eles geralmente você vai ter acesso a ele às vezes numa plataforma de investimento internacional. Aqui para nós brasileiros seria alguma corretora nos Estados Unidos que ia conseguir dar acesso a esse tipo de mercado para nós. Provavelmente isso vai ser um passe um pouco alto, né? Não vai ser igual aqui no Brasil que a gente consegue com o Tesouro Direto ir lá e colocar R$50 e se tornar investidor já do Tesouro Direto. Lá fora, sei lá, a brincadeira às vezes vai girar acima de $1.000, né? Vai ser um negócio um pouco maior. É possível sim. A melhor forma de se participar desse mercado de títulos, seja ele corporativo internacional ou soberano internacional, seria via algum fundo, né? Existem fundos disponíveis para investidores brasileiros, fundos aqui no Brasil, que investem nesses títulos lá fora. Então, às vezes, se você investir nesse fundo aqui no Brasil, você vai estar participando de um investimento maior, uma cesta de títulos de dívidas internacionais.
na minha opinião, seria a melhor forma da gente participar desse mercado. Seria via algum fundo de investimento nacional. Ah, sim, entendi. Obrigada. Beleza. Cola. Oi. Rodrigo, Oi, você acha falar. que o BNDES vai emprestar os 10 milhões para salvar as linhas aéreas? Eu acho que sim. Com certeza vai. E provavelmente ele vai ganhar dinheiro, porque se ele for esperto, ele vai emprestar com possibilidade de converter em ações a um preço baixo, igual está agora, e chega lá na frente, converte em ação e vende essas ações. Provavelmente a empresa vai estar em atividade de novo, os papéis vão estar mais em cima e ele vai ganhar grana. Se fizer as coisas direitinho, o governo salva as companhias e ganha dinheiro. Igual os Estados Unidos fez com as montadoras de automóveis lá na crise de 2008 e ganhou dinheiro. Tanto nas montadoras como nas seguradoras que ele resgatou lá em 2008, o governo norte-americano ganhou uma baita grana fazendo esses resgates. Igual a Alemanha fez com a Lufthansa, que comprou 20% agora. Isso aí. Mais alguém? Professor, obrigado, tchau. Tudo jóia? Então, só agradecer a todos aí a oportunidade de participar dessa palestra aqui online. Esperar que a gente possa se ver pessoalmente aí em breve e voltar à vida normal aí o mais rápido possível. Muito obrigado a todos aí e uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Nós que agradecemos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada pela palestra, foi ótima. Tchau.